Vamos lá, irmãos, vamos para o nosso momento com a palavra. Eu quero, antes de iniciar, orar, convidar você a baixar a sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos, para a gente poder orar para esse momento, que é o momento mais especial do nosso culto, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos, obrigado por estarmos aqui com a igreja cheia, isso muito alegra o nosso coração. É muito bom nos encontrarmos de novo e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos por esse momento agora, Deus, onde nós vamos meditar na Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja acima de tudo nesse momento, acima de mim, acima das minhas palavras e acima também de qualquer distração da nossa mente, do nosso coração, que nós possamos ser ministrados pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós terminamos domingo passado a série de mensagens Conselhos para um Novo Ano. Ficamos janeiro todinho meditando nessa série. E nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens, já agora mensagens expositivas em sequência. Nós vamos começar hoje a meditar na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No ano passado, nós meditamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós passamos aí alguns domingos meditando em cada parte dessa carta. Se você não acompanhou isso, você pode acessar o nosso canal do YouTube, que nós temos as mensagens lá gravadas. E nós vamos continuar hoje, então, a partir de hoje, as devocionais e as meditações na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu intitulei essa série de A Eternidade no Dia a Dia, porque, como na primeira carta de Paulo, também nessa segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala muito sobre a volta de Cristo, sobre novos céus e nova terra, sobre a eternidade, e como na primeira carta, essa carta também vai nos trazer lições de como viver agora. A convicção da eternidade, a convicção da volta de Cristo, de novos céus e nova terra, não são apenas convicções para termos no coração de maneira distante, mas são convicções que nos ensinam a viver hoje. É por isso a ideia da eternidade no dia a dia, ou seja, quando nós temos a convicção de que em breve Jesus vai voltar, de que estaremos em novos céus e nova terra, essa convicção precisa nos ensinar a viver hoje. Essa é a ideia da eternidade no dia a dia. Nós vamos começar hoje, então, no capítulo 1. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Tá bom? Nós vamos ficar aí apenas nesses primeiros 4 versículos. Essa é uma carta pequena, nós vamos ter poucos domingos para meditar nela toda, mas eu resolvi ficar apenas nesses 4 primeiros versículos para que nós possamos de fato meditar nessa carta com calma, com dedicação. Então hoje à noite nós vamos ficar aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, tá? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Nós vamos ficar até aí, até no verso 4. O primeiro contato de Paulo com esse povo, com essa cidade,
está narrado lá em Atos 17. Eu quero até encorajar você, durante essa semana, nas suas devocionais, vá lá em Atos 17, onde Lucas vai narrar o encontro de Paulo e de seus companheiros quando ele chega nessa cidade, na cidade de Tessalônica. Isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Estavam ali com ele Silas, Timóteo, Lucas também. E o processo de evangelização em Tessalônica foi um processo muito impactante, muito rápido também. O texto lá em Atos 17 vai nos mostrar que Paulo chega na cidade e, como de costume, ele vai nas sinagogas pregando Jesus como cumprimento das profecias, pregando Jesus como o Messias prometido, e a gente vê ali na narrativa de Atos que muitos judeus se convertem. Muitos judeus têm um encontro real com Jesus através das pregações de Paulo, de Silas, de Timóteo. Nós vemos ali em Atos 17 o registro de mulheres da alta sociedade se convertendo. Provavelmente a ideia de Lucas é mostrar a conversão e a transformação de vida de mulheres importantes naquela época. Provavelmente mulheres de governantes, de homens com uma alta posição social. Mas nós também vemos uma grande revolta da liderança político-religiosa daquele contexto, que expulsa rapidamente Paulo, Silas e Timóteo ali daquela cidade. Então, a passagem deles por Tessalônica é uma passagem rápida. Os estudiosos vão dizer que a primeira e a segunda carta foram escritas no intervalo de tempo muito curto. Então, é provável que Paulo tenha escrito essa segunda carta ali no ano 51 depois de Cristo, provavelmente bem perto de quando ele escreveu a primeira carta. É provável que Paulo tenha escrito essa carta depois que Silas e Timóteo retornam de Tessalônica, trazendo notícias da igreja. Então Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós precisamos lembrar que o contexto aqui é um contexto de perseguição, de uma igreja que enfrentava sérios desafios para continuar de pé, para continuar se reunindo, para continuar cultuando. Por isso que nós veremos aqui os constantes apelos de Paulo para que aquela igreja olhasse para novos céus e nova terra, para a eternidade maravilhosa em Cristo. Por isso que nós vamos ver Paulo falando muito sobre o céu, sobre a volta de Cristo, falando para esse povo se manter firme nas suas convicções de fé, porque em breve Cristo voltará e nós estaremos em novos céus e nova terra. Então a ideia de Paulo aqui é instigar essa igreja para que ela ficasse firme na fé, buscando uma vida de acordo com a vontade de Deus, investindo tempo naquilo que realmente valeria a pena, porque a eternidade não é apenas um conto de fadas, na verdade não é um conto de fadas, mas é uma realidade, uma convicção. É por isso que, pensando em toda essa série que nós estamos iniciando hoje, a eternidade no dia a dia, nós vamos ver um pouquinho sobre as marcas dessa eternidade no dia a dia, na vida de uma igreja. Quais são as marcas de uma igreja que vive hoje com a convicção de que em breve novos céus e nova terra estarão aí? Com a convicção de que a qualquer momento nós teremos a volta de Jesus e estaremos desfrutando do reino perfeito em Jesus. É isso que nós vamos meditar um pouquinho hoje. Olha o que diz os versos 1 e 2. Acompanhe aí comigo. Versículos 1 e 2, o início da carta diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como em todo início de carta, nós temos aqui Paulo, Silvano e Timóteo saudando os irmãos da igreja em Tessalônica. Paulo, juntamente com seus companheiros ali de ministério, companheiros e homens que conheciam essa igreja, companheiros que tinham sido parceiros de Paulo na evangelização dessa cidade, na conversão dessas pessoas, nós temos aqui justamente a saudação desse povo nessa segunda carta.
de fato ali saudando a igreja com a graça e com a paz que vem de Deus Pai e de Jesus Cristo. E nos versículos seguintes, nos versos 3 e 4, nós teremos aqui 2 princípios, ou 2 marcas na vida de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia. A primeira marca é crescimento de fé e amor. Olha o que diz o verso 3, acompanha aí comigo, versículo 3. Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, o quê? Cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Nós vemos já no início dessa carta palavras de gratidão a Deus pela vida dessa igreja. Quando Paulo diz, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, é como se ele falasse, nós temos sido compelidos a dar graças a Deus. Ou seja, quando nós olhamos para a vida de vocês, quando nós olhamos para essa igreja, quando nós vemos o que Deus está fazendo no meio de vocês, através de vocês, na vida de vocês, nós não temos outra saída ou outra opção a não ser render graças a Deus. Paulo e seus companheiros se sentem impulsionados a louvar a Deus, a render graças ao Senhor pela vida dessa igreja. Nós precisamos lembrar dessa questão da ação de graças como uma tecla que Paulo sempre vem batendo em todas as suas cartas e principalmente na primeira carta que ele escreveu para essa igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, nós temos o versículo tão conhecido, quando Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Paulo começa essa carta dizendo, gente, quando nós olhamos para os momentos que estamos passando, quando olhamos para a vida de vocês, quando olhamos para o testemunho de fé de vocês, quando nós olhamos para o que Deus tem feito em vocês, nós não temos outra opção, nós somos impulsionados a louvar a Deus, a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito no meio de vocês. E Paulo ainda enfatiza que essa gratidão por parte deles, dos seus companheiros, era justa, ou seja, existiam razões evidentes que impulsionavam essa gratidão. Paulo não é grato a Deus apenas por conhecer essa igreja. Paulo e seus companheiros não são gratos a Deus apenas por ver uma igreja sendo plantada e crescendo numa cidade que eles evangelizaram, mas eles dão aqui razões concretas pelas quais eles são gratos a Deus. A primeira razão é porque a fé estava crescendo. A fé estava crescendo. É por isso que nós vemos no verso 3, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A expressão cresce sobremaneira também poderia ser entendida ou traduzida como uma fé que cresce além da medida. O crescimento de fé dessa igreja era algo espantoso. A maturidade que esses irmãos estavam ganhando no Evangelho era algo além da compreensão humana. Esse é o primeiro motivo que leva Paulo e seus amigos a louvarem a Deus. A fé estava crescendo. E Paulo já havia elogiado essa característica da igreja, e pelo jeito a fé desse povo só crescia, porque Paulo faz menção sobre esse crescimento de fé na primeira carta, ou seja, alguns meses, na verdade provavelmente anos antes de escrever essa segunda carta, Paulo já tinha elogiado a fé desse povo. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 e 7. Na primeira carta ele diz, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações.
lembrem que estamos falando de um contexto de perseguição, de um contexto de dificuldade, de provação, de perigo, e é justamente nesse tipo de ambiente que nós provamos a veracidade e o tamanho da nossa fé. É incrível como nós podemos ver como Deus trabalha na nossa fé nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, nos momentos de incerteza, de angústia. Eu lembro, uns anos atrás, antes do Rafa nascer, a Thaísa estava grávida, a gente voltando aqui de Goiânia para Anápolis, o carro me deu uma fechada, eu rodei o carro na rodovia, deu perda total no carro. Nós não machucamos nada, mas a Thaísa estava grávida e ela perdeu o bebê. A gente não sabe se foi o susto do acidente, não teve nenhuma pancada, mas a gente não sabe se foi esse acidente que ocasionou tudo isso. Mas eu lembro no dia que nós fomos fazer a ultrassom, e já estava aí com 10, 11 semanas, e o médico, acho que ele estava apressado para ir almoçar, já era meio-dia, ele fazendo a ultrassom, e ele virou para a Thaís e falou assim: não tem batimento, sinto muito, levantou e saiu da sala. E a Thaís olhou para mim, eu olhei para ela, a gente ficou meio assim, é isso mesmo que a gente entendeu? E foi um momento muito frustrante. Quem já passou por essa experiência sabe o quão frustrante isso é, principalmente para a mulher. Mas eu lembro que um dia nós estávamos lá em casa, lá em Anápolis, depois desse fato, e a gente sentou ali no tapete da sala e falou assim: Deus está acima de tudo isso, e Deus está no controle de tudo, e nós vamos louvar a Deus, porque é Ele que manda na nossa vida. Naquele momento de angústia, de frustração, foi um dos momentos que nós mais crescemos na nossa intimidade com Deus e um com o outro. Nós vemos no contexto aqui que a fé desse povo estava aumentando num contexto de tribulação, de dificuldade, de perseguição. Deus usa momentos assim para mexer com a nossa fé. Essa é a primeira marca de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia, crescimento de fé e amor. Mas além da fé estar crescendo no meio desse povo, nós temos aqui o relato de que o amor estava aumentando. É o que nós temos no verso 3. Vamos ler de novo? Acompanha comigo o verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o fim do verso diz: e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. O amor estava aumentando. A expressão no grego aqui, quando Paulo fala do amor aumentando, a conjugação dos verbos no grego bíblico, pelo menos, é muito mais rica do que o nosso português. Então, quando Paulo fala que o amor estava aumentando, esse verbo é conjugado no tempo presente. O tempo presente no grego bíblico nos ensina uma ação constante. Então a ideia é justamente falar de um amor que constantemente, diariamente ia aumentando. Essa é a ideia quando Paulo fala: e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas, numa outra carta, capítulo 5, verso 6. Gálatas 5, 6, Paulo diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nós poderíamos aqui também lembrar de um dos pontos da mensagem do domingo passado, a importância da comunhão. Nós conversamos um pouco sobre isso domingo passado. Paulo demonstra a sua gratidão a Deus por ver esse povo vivendo junto em amor. Uma comunhão onde o amor, onde o cuidado uns pelos outros ia aumentando a cada dia. Paulo agradeceu a Deus aqui por ver relacionamentos de amor sendo instrumentos de Deus para moldar essa igreja. Gente, existem aspectos muito profundos quando nós nos relacionamos em amor. Igreja é lugar de relacionamentos de amor. Igreja é lugar de amizades para a vida inteira. Igreja é lugar de amigos que são mais chegados que irmãos. Igreja é lugar de relacionamentos de profunda intimidade. É isso que Paulo está falando aqui.
Deus molda o nosso caráter nos nossos relacionamentos de amor. Deus nos une cada vez mais como igreja. Deus alcança pessoas através do nosso amor. Inclusive Jesus disse isso. O mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, uma das ferramentas que Deus usa para alcançar essas pessoas é o modo amoroso como nós nos relacionamos. Uma igreja que vive a eternidade no dia a dia experimenta crescimento de fé e amor. Crescimento de fé e amor. Paulo não está aqui rendendo graças a Deus porque a igreja está cheia de gente. Paulo não está rendendo graças a Deus porque é uma igreja com muitos ministérios. Paulo não está rendendo graças a Deus porque é uma igreja que tem um prédio muito bonito, muito confortável. Paulo não está rendendo graças a Deus porque é uma igreja que desenvolve vários trabalhos sociais. Tudo isso que eu disse é muito bom no seu devido lugar, mas a razão principal que faz Paulo e seus amigos renderem graças a Deus é por ver crescimento constante de fé e de amor. E em segundo e último lugar, uma segunda marca de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia é a firmeza nas tribulações. Firmeza nas tribulações. Olha o que diz o verso 4. Verso 4, Paulo diz: a tal ponto, ou seja, depois que ele falou de crescimento de fé e amor, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Uma marca de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia é a firmeza nas tribulações. Paulo, Silas, Timóteo se gloriam, ou seja, eles têm orgulho em ver a perseverança daquela igreja, mesmo em meio a grandes problemas. E é muito interessante a gente lembrar que Paulo e os seus amigos, esses seus companheiros, eles são os fundadores, eles são os plantadores dessa igreja. Ou seja, eles conhecem essa igreja. Paulo não está escrevendo uma carta como a carta que ele escreve aos Colossenses, que era uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Paulo está escrevendo a segunda carta para uma igreja que ele, junto com seus amigos, eles foram os plantadores, os fundadores dessa igreja. Paulo conhece esse povo. Paulo e seus amigos já tinham estado com eles. Essa é a segunda carta já que ele escreve em tão pouco tempo. Os autores estão falando aqui de um contexto e de gente que eles conheciam. Aquela igreja, enfrentando grandes dificuldades, ela continuava firme e confiante no agir e na providência de Deus. Eu lembrei de uma frase que eu anotei aqui, que não é minha, mas eu também não lembro de quem. Mas essa frase diz: a confiança em Deus nos capacita a enfrentar tribulações sem sucumbirmos a ela. A confiança em Deus nos capacita a enfrentar tribulações sem sucumbirmos a ela. O termo fé, usado aqui por Paulo nesses versículos, também pode ser traduzido por fidelidade. Talvez uma segunda marca, para a gente mudar um pouco a frase aqui, uma segunda marca de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia é firmeza nas tribulações ou fidelidade nas tribulações. Tem um teólogo que eu gosto muito de ler os comentários dele a respeito dos textos, e ele diz: revelamos a nossa fé em Deus pela fidelidade no nosso viver. Essa é uma marca de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia. Ela se mantém fiel, mesmo em tempos difíceis. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas nós temos visto perder totalmente a cabeça nesses últimos meses? Na verdade, a maioria, se não todas as pessoas que eu pude ver, conviver, se perdendo totalmente nesses tempos de pandemia, são pessoas onde qualquer outra coisa está no centro do coração, mas não Deus. Então são pessoas em que a medicina está no centro da vida. Perderam a cabeça. Pessoas onde a política está no centro. Perderam a cabeça.
Eu tenho visto pessoas no meio da nossa igreja, não só Mosaico, mas a nossa igreja como um todo, se perdendo nesses tempos, porque o seu coração está apoiado na política, porque as ideologias políticas se tornaram idolatria no seu coração. É uma política que tem impedido esse povo de congregar, de confiar em Deus. Uma marca de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia é a fidelidade, a firmeza, mesmo em momentos difíceis. E é interessante a gente perceber como Deus tem riquezas espirituais na vida de uma igreja em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Não apenas nesse contexto aqui, mas vários outros contextos bíblicos nos mostram isso, que tempos de perseguições, tempos de tribulações são excelentes ferramentas, são excelentes suplementos de fé. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Quero convidar você a abrir esse texto comigo, eu já estou caminhando para o fim. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Olha comigo o que diz esse texto. Tiago 1, de 2 a 4. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse foi o texto que eu e a Thaisa lemos no dia que ela perdeu o bebê. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, porque a aprovação da vossa fé confirmada produz perseverança. E o projeto de Deus para nós é que sejamos perfeitos e íntegros. Lá no nosso texto, quando Paulo diz: à vista da nossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, Paulo dá graças a Deus, porque ele olha para a vida dessa igreja. Ele vê as perseguições e as tribulações que essa igreja está enfrentando e vê que essa igreja continua firme e fiel na vontade de Deus. As palavras usadas por Paulo aqui por perseguições e tribulações é como se fosse uma espécie de sinônimos. Paulo está falando do contexto opressor que era enfrentado por essa igreja, pelos tessalonicenses. Irmãos, na nossa vida também é assim. Nós vivemos momentos felizes e momentos tristes. Nós vivemos momentos de fartura, mas também de escassez. Nós vivemos momentos de paz, mas também de tribulação. Mas a Bíblia nos ensina que as dificuldades são escolas poderosas de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Lembram da parábola do semeador? Quando Jesus fala sobre o semeador, ele saiu a semear e a semente caiu em vários solos diferentes, né? Aquilo ali é uma referência à pregação do Evangelho. A semente do Evangelho sendo jogada nos corações. E cada coração é uma terra, é um terreno diferente. E quando fala sobre a semente que caiu no solo rochoso, olha o que o texto diz. Marcos 4, 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Viver a eternidade no dia a dia é ter firmeza nas tribulações. Estão vendo como a Bíblia nos ensina coisas diferentes do que nós costumamos ouvir em várias igrejas? Várias igrejas que pregam que ser filho de Deus é não ter problema, é ter prosperidade sempre, é sempre ter saúde, é ter riqueza, é conquistar tudo aquilo, quando na verdade a Bíblia fala que os tesouros mais preciosos de fé estão nos momentos de tribulação, dificuldade. A palavra nos mostra que as dificuldades
fortalecem a nossa fé, moldam o nosso caráter. Irmãos, concluindo tudo isso, será que esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo de doenças, de mortes, de incertezas, será que esse tempo tem nos fortalecido como igreja? Será que esse tempo tem nos estimulado a permanecermos fiéis e firmes nos propósitos de Deus? A nossa convicção da eternidade precisa moldar a maneira como nós vivemos hoje. Essa é a ideia dessa série de mensagens, a eternidade no dia a dia. E esse texto nos ensina duas marcas de uma igreja que vive a eternidade no dia a dia. Primeiro, ela tem crescimento de fé e amor. Segundo, ela tem firmeza ou fidelidade nas tribulações, em tempos difíceis. Irmãos, chega desse evangelho sem Bíblia. Chega desse evangelho de autoajuda. Nós temos visto tanta gente que compartilha vídeos, que publica vídeos e mensagens que parecem ser bonitas, que parecem ser lindas mensagens, mascaradas de evangelho, mas é autoajuda, é forçação de barra. Nós precisamos do evangelho que vem da Bíblia. Chega dessa forçação de barra, chega desse coaching evangelho. Nós não precisamos disso, nós temos a Bíblia. Esse não é o evangelho bíblico. Nós precisamos pautar a nossa vida na palavra de Deus. E eu queria terminar com duas lições práticas para a nossa vida, diante desse texto. A primeira lição é que nós precisamos de nutrição espiritual. Muitas vezes nós nos deixamos levar por qualquer vídeo, por qualquer mensagem, por qualquer opinião, porque nós não estamos nutridos espiritualmente. É igual uma criança que passa meses só comendo coisa ruim. Pega uma criança de 5, 6 anos e deixa ela meses só comendo McDonald's, só comendo, tomando Coca-Cola. Algumas pessoas gostaram desse exemplo, né? Essa criança rapidamente vai adoecer, porque ela não tem alimentação de qualidade, ela não tem saúde para aguentar as viroses, os resfriados e tudo mais. A nossa fé funciona da mesma forma. Nós muitas vezes engolimos tudo que a gente recebe e acha bonito, porque a nossa espiritualidade é rasa, é fraca. Nós precisamos de nutrição espiritual. Como é que nós vamos ter isso? Leitura bíblica, tempo de oração, tempo a sós com Deus, tempo de comunhão. A nossa escola dominical funciona com 10, 15 pessoas. Quem vem sabe o quão edificante, quanto tem sido bom a gente parar e conversar e meditar num texto bíblico. Mas a parcela da igreja que participa é mínima. Nós precisamos de nutrição espiritual, a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros. Como eu disse domingo passado, você que passa muito tempo no trânsito, ou às vezes muito tempo em casa, tendo que cozinhar, preparar as coisas de casa, ligue o som, ligue o seu celular, coloque um fone, vai escutar uma pregação. Hoje em dia nós temos ferramentas tão maravilhosas. Se você pegar o seu podcast no seu celular, ou um canal do YouTube, você tem os melhores pregadores do mundo ali à disposição, mensagens semanais, diárias. Nós precisamos de nutrição espiritual. E por fim, uma segunda lição prática, nós precisamos alinhar os nossos relacionamentos. Existem pendências relacionais na sua vida? Existe raiz de amargura no nosso coração? Tem alguma pessoa, algum relacionamento que está quebrado no nosso coração e nós estamos duros em relação a isso? Nós precisamos alinhar os nossos relacionamentos. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso. Se alguém te feriu e talvez essa pessoa não se deu conta disso, vá até essa pessoa. Procure essa pessoa, resolva as suas pendências relacionais, peça perdão a quem é devido,
Procure restauração com aqueles que te ofenderam. Nós temos uma cultura muito problemática no Brasil, principalmente o goiano, que é melindroso demais. Ele se ofende por qualquer coisa e comenta isso com todas as pessoas, mas não tem a maturidade de chegar na pessoa e abrir o jogo e falar: nós precisamos resolver isso. Fiquei chateado com isso que você fez ou que você falou. Essa atitude sua entristeceu o meu coração e eu queria conversar com você, tomar um café, a gente orar e botar um ponto final nisso. Nós precisamos alinhar os nossos relacionamentos. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar para Deus, de fato, nos ajudar a viver tudo isso. É muito fácil pregar tudo isso, é muito fácil ouvir tudo isso, mas nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Vamos orar para Deus nos dar nutrição espiritual e para que Deus nos ajude a alinhar os nossos relacionamentos, para que nós possamos ser uma igreja que vive a eternidade no dia a dia. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esse momento. Obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra, ensinamentos que são muito mais ricos do que esses minutos que ficamos aqui e muito mais ricos do que qualquer coisa que eu possa falar. Tem misericórdia, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando essa palavra no nosso coração. Que Teu Espírito Santo vá além do que a minha voz chega, que é no nosso coração, no nosso caráter, nas nossas convicções. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a viver a eternidade no dia a dia. Nos ajuda, Deus, para que a convicção de novos céus e nova terra nos ajude a viver hoje. Possa moldar o nosso caráter, nossos planos, nossos sonhos. Nos ajuda, Deus, a buscar nutrição espiritual, buscar conhecer mais o Senhor, conhecer a Tua palavra, ter um ouvido e um olhar mais crítico a respeito de tudo que a gente vê na internet. Que a nossa vida seja pautada na Tua palavra e nada mais. Nos ajuda a alinhar os nossos relacionamentos, Deus. Se existir qualquer pendência relacional no nosso meio, se existir qualquer raiz de amargura, que Teu Espírito Santo nos incomode para que possamos resolver tudo isso, Pai. Faz isso na nossa vida, Pai, no nosso dia a dia, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.